Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, sextou, é um 6 de outubro de 2023. E nós estamos aqui. Claro que estamos transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é com isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar um like no nosso programa e também divulgar nosso link para os seus amigos e para os seus inimigos. Temperatura agradável no dia de hoje. Embora a promessa de chuva na nossa região, essas chuvas ainda não vieram. Mas, segundo a Metsul, o Rio Grande do Sul enfrentará uma onda de temporais com chuva forte, raios e granizo neste final de semana, segundo a previsão. Esse estúdio aqui lindo é só o estúdio do preâmbulo. Claro que nós teremos lá o estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, muito recheada de notícias. No estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês. Inevitavelmente, hoje falaremos e muito do jogo acontecido lá na quarta-feira, que foi logo após a nossa live anterior. Derrota do Inter, inesperada. Era uma previsão de que o Inter iria para a final, mas não aconteceu. Em 10 minutos, jogou o título fora. O pessoal até está tentando sacrificar o jogador Ener Valencia por ter perdido alguns gols, mas ele produziu essa situação. Continua sendo um grande jogador e continua sendo a base do ataque do Inter, inevitavelmente. Luiz Adriano, seu substituto, não está longe de estar à sua altura. Então, aqueles que criticam é aqueles que não entendem de futebol. Então, inevitavelmente, colorados estarão se lamentando, gremistas poderão estar corneteando, mas tudo isso de uma maneira cordial, embora que a corneta cale lá no fundo do coração, principalmente aos colorados, que é o meu caso. Fiquei muito triste, com certeza. E no dia de ontem, o outro jogo da final, Boca Juniors e o Palmeiras, empate no tempo normal, mais uma vez, penalidades, Boca se sagrou. Então lá no 10 de novembro, quando a gente, no 4 de novembro, quando nós pensamos que estaria o Inter, não. Estará o Fluminense enfrentando o Boca Juniors no templo do futebol brasileiro, que ainda é o Estádio Maracanã. Isto é só o preâmbulo do que nós teremos dentro dessa nossa live. Com certeza, muitos debates nesse sentido entre gremistas e colorados. Também a oposição critica, eles dizem oposição, mas eu acho que todas as pessoas que protegem a sua família, a sua maneira de se apresentar, que não eroticamente, e uma dança erótica num evento da saúde. O Ministério da Saúde se pronunciou, mas eu acho que não tem explicação viável para aquilo que está nas redes sociais. É um escândalo, embora que não sejamos puritanos, mas algo ainda mais, a divulgação na saúde e do governo é algo que não cai bem. Vocês devem ter visto na imprensa e principalmente nas redes sociais. É algo inexplicável, mas tudo isso é dessa nova gestão, não vejo razão para isso. Também que a Oktoberfest em Blumenau, ela foi suspensa temporariamente por 4 dias, em razão das inundações que estão acontecendo em Santa Catarina, em que já tivemos inclusive mortes e feridos. A situação lá está bem calamitosa. Todas aquelas cheias que nós tivemos aqui estão acontecendo em Santa Catarina, o que é lamentável. São nossos co-irmãos, inclusive nos mandaram donativos com aquela
enchente lá do Vale do Alto Taquari. Nós sentimos por eles, com certeza. Mas isso é só uma das notícias, porque dentre a mais estrondosa que está repercutindo o tempo todo foi a morte daqueles 3 médicos e um quarto também que foi ferido, foi submetido à cirurgia e passa bem. Mas, segundo informações e investigações da polícia, eles estavam à cata de um miliciano que está cumprindo prisão domiciliar, inclusive, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tudo isso poderemos comentar dentro do nosso programa. Em nomes e números também nós teremos lá. Um deles, inclusive, é irmão daquela deputada, a Sâmia Bonfim, que protege esse pessoal, inclusive aquela operação Escudo, lá da Segurança Pública em São Paulo, ela declarou que esses homens foram assassinados pela polícia. É pena que seja da pior maneira possível, mas ela é candidata ou ela é deputada pelo PSOL, aquele que dá um apoio a essa marginalidade toda. Vamos ver se ela muda de opinião daqui para frente. Não é o que desejamos mal para ela, mas eu acho que ela deve repensar os seus conceitos. Também que as polícias militares prenderam um criminoso autuado 28 vezes por roubos ao ônibus em Porto Alegre. Mais uma vez ele foi preso. Eu acredito que agora talvez a justiça tome uma iniciativa quanto a ele. Também na zona norte de Porto Alegre, ontem, uma motorista de aplicativo. Ela foi morta com aproximadamente 15 tiros. É no bairro Mário Quintana, onde tem uma situação deflagrada e um grande aparato policial, zona norte de Porto Alegre. Mas embora que ela fosse motorista de aplicativo e foi morta no interior de seu veículo, segundo a polícia, ela tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas. É o que a gente espera que a polícia investigue e realmente apure a real razão dessa execução, que foi uma execução bárbara. 15 tiros não é pouca coisa. Também a gripe aviária. Autoridades fazem uma reunião para alinhar ações sobre o vírus no litoral do nosso Rio Grande do Sul. Também Moreira Alves, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, morreu aos 90 anos. Também o Irã denunciou uma decisão política, que foi uma decisão política em atribuição ao Prêmio Nobel da Paz, que é uma prisioneira iraniana, manifestante. Ela já está presa há 10 anos e ela foi condenada a 31 anos de prisão por protesto em defesa das mulheres e 100 e poucas chibatadas. E então por isso que o Irã diz que foi uma indicação ou a premiação política, mas o que importa é que ela ganhou muitos euros, que equivale a aproximadamente 5 milhões de reais. Mas ela continua presa lá no Irã. Lá a linha é dura, né? Também a Amazon lançará seus 2 primeiros satélites de teste para fornecer internet. Também agora, como vocês sabem, nós teremos Grenal no domingo e o Inter terá 5 confrontos diretos na luta contra o Z4 após o Grenal. A parada do Inter não será nada boa. Os gremistas estão dizendo que o favorito seria o Inter, mas que nada, o Grêmio está em 3º lugar e tem que vencer para continuar em busca do Botafogo, que antes era considerado inalcançável e agora existe essa possibilidade.
e está com um treinador interino, uma vez que o seu treinador foi demitido. Também o Bayern de Munique desiste de recuperar o zagueiro alemão campeão do mundo envolvido em processo de agressão. São uma das notícias que nós teremos nessa área do esporte e muitas outras também de guerra e saúde. Também foi definida a empresa que será responsável pela construção do presídio de Erechim, aqui do norte do nosso Rio Grande. Fabricantes de veículos registram a melhor média de vendas diárias do ano no Brasil. E eles agradecem aquele incentivo que o governo federal deu para a aquisição de novos veículos. Temos recorde de retiradas da poupança, que superam aos depósitos. A poupança tem uma retirada líquida de 5,83 bilhões no mês de setembro. Está indo por água abaixo as aplicações em poupança. Também no Brasil todo, a lista do trabalho escravo tem cervejaria e recorde de empregadores. O jogador Neymar é liberado pelo Jorge Jesus do Al Hilal para viajar ao Brasil após o nascimento da filha. Não chegou a tempo. Sua filha nasceu em São Paulo, nome depois da sua esposa, tudo nós diremos dentro da nossa sinopse. Agora é tão somente um preâmbulo. Aquele ex-deputado federal que se exilou em outra oportunidade e o seu retorno ao Brasil também não foi nada boa para ele. Agora, o John Williams, ele é condenado por dizer que MBL tem defensores do nazismo e assediadores. E isto que ainda não respondeu por aquela acusação de homofobia contra o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Também aqui no Rio Grande do Sul foi registrado em setembro uma nova queda nas ocorrências de homicídios, latrocínio e feminicídio. Também após 2 meses de queda, o desempenho da indústria gaúcha volta a apresentar crescimento, o que para a nossa economia é muito bom. A Guarda Municipal de Novo Hamburgo prendeu um detento após câmeras de vigilância flagrarem fuga de presídio. Ele fugiu, mas a guarda conseguiu recuperá-lo logo depois. A Justiça do Trabalho gaúcha alerta para tentativas de golpe por meio de ligações e mensagens a partes envolvidas em processo. Se você receber alguma ligação de algum processo que esteja sendo resolvido e tem alguma solução, não responda. Isso aí é golpe, é um dos golpes que está sendo aplicado e eles aproveitam principalmente em pessoas mais idosas que teoricamente não têm muito discernimento, inclusive com esses novos crimes. Se for o caso, mantenha contato com o seu advogado ou vá direto a um fórum para se informar se realmente tem veracidade nesse caso. Também 2 homens foram condenados por furtar muretas de rodovia federal aqui no nosso Rio Grande do Sul. Não tem cabimento, né? Também mais de 30 integrantes de facção criminosa gaúcha foi presa na Operação Triunvirato, que aconteceu na manhã de hoje. Segundo eles disseram, 90 policiais ou 900 policiais participaram desta ação, que foi na Grande Porto Alegre e também em Santa Catarina. Foi no dia de hoje. Então, parabéns, polícia, por tudo isso. Inscrições também em Porto Alegre para o sorteio público de pontos fixos de táxi iniciam no dia 16 desse mês. Também aí em Porto Alegre, um projeto da Câmara de Vereadores permite que clubes de tiro funcionem sem restrições de horário em Porto Alegre, o que havia restrições anteriormente. Uma boa notícia a quem pratica exercício de tiros.
Aquele jogador argentino, Canidia, o carrasco do Brasil na Copa de 1990, ele pode pegar até 15 anos de prisão por agressão sexual contra a sua ex-mulher. Agora ele será julgado na Argentina. Também quanto à nossa energia propensa a apagão, uma onda de calor de setembro saltou o consumo de energia no Brasil e é o maior desde 2021. Também no Brasil todo, a área reservada à agropecuária no país cresceu 50% em 37 anos. O agro é que move a nossa economia, com certeza. Segundo palavras do médico que sobreviveu ao ataque em que outros 3 morreram, ele diz que teve só algumas fraturas, mas vai dar certo. Ele estava junto naquele ataque a tiros e é o que sobreviveu. Também a nossa seleção masculina jogou no limite, mas virou sobre Cuba e mantém chances no pré-olímpico de vôlei. No mundo, guerra Rússia e Ucrânia cada vez mais acirrado, e o parlamento russo discutirá a revogação de tratado que proíbe testes nucleares e poderá se tornar uma guerra nuclear, o que para o mundo seria uma tragédia. Tomara que eles repensem nesse sentido. Também um grupo na política, um grupo interministerial vai propor sistema de cotas nos concursos para profissionais do programa Mais Médicos. A ex-namorada do jogador da seleção, o Antony, irá ao Reino Unido para interrogatórios judiciais. A Amazônia também volta a superar o Cerrado e se consolida como a maior bioma como área de pastagem do Brasil. A polícia também investiga se médicos foram mortos por engano realmente lá no Rio de Janeiro. A investigação ainda não está encerrada. O ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, a federalização, quando o crime não está descartada e será analisada tecnicamente. Ele disse sobre a morte dos médicos no Rio. Mas ele já antecipou a todas as investigações, já dizendo que seria um crime político. A investigação dele já é imediata. É o nosso ministro da Justiça e Segurança que poderá se tornar também ministro do Supremo Tribunal Federal, dependendo da decisão do presidente Lula. Conforme já foi anunciado, a Copa do Mundo de Futebol de 2030 será em 6 países, de 3 continentes: Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos terão jogos. Olhem só o que é o nosso pessoal. O novo remédio, o Ozempic, e ele já reduz a venda de alimentos em supermercados lá nos Estados Unidos. Vejam só o que é isso, porque ele aumenta a saciedade e reduz o apetite. Já está causando isso lá nos Estados Unidos, Também na saúde, médicos já culpam o clima por espalhar mais vírus com mosquitos. Também a ciência diz que o aquecimento dos oceanos atrai tubarões brancos para a costa central da Califórnia e já ameaça a sobrevivência das lontras, que vocês sabem que as baleias comem as lontras. Segundo o governador do Rio, as forças de segurança estão lutando contra uma máfia. E ele diz que não vai deixar assim. O aparato da segurança vai agir com firmeza diante do acontecido da execução desses médicos. Também o preço médio da gasolina tem uma nova queda pela 6ª semana seguida nos postos de combustíveis. Mas, segundo também um outro estudo, diz que a nossa gasolina brasileira está sendo uma das mais caras. E também diz que o óleo diesel
está sendo um dos mais baratos. São estudos que nos dizem alguma coisa. O Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido do Corinthians, a sua demissão milionária, ele receberá R$1 milhão por causa da rescisão. Como você sabe, ele recebia 500 mil mensais, e a rescisão dele dizia que ele teria que ter 2 salários, e o seu contrato iria até dezembro. Aí eles se anteciparam e vão ter que arcar com essas consequências. Também o ministro Flávio Dino, ele é convocado para uma reunião da Comissão de Segurança. Também o presidente Lula não deve receber visitas até o fim da próxima semana. Uma tragédia no show de Maiara e Maraíza, comemorando os 35 anos de aniversário do Tocantins. Um tiroteio em seu show culminou com a morte de um menor de 17 anos lá no Tocantins. Também no Distrito Federal, uma criança de 1 ano ficou submersa por 4 minutos na piscina de um hotel de luxo. Ela estava participando de lazer com crianças. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá ao estúdio 1, ao estúdio 2, porque os nossos amigos já estão interagindo conosco. Olá, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, ao vivo aqui conosco. Finalmente, 20 graus a temperatura. Agradável, muitas trovoadas e relâmpagos aqui na nossa região. Chuva branda ainda, mas o anúncio de que temporais teremos nesse final de semana começou a se apresentar no dia de hoje, segundo a Metsul. Está se projetando. O Alberi está tecendo comentários até agora e logo nós estaremos falando. Aqui, por enquanto, estamos no estúdio 2, simplesmente comentando algumas coisas. Quanto aquelas imagens chegaram finalmente lá da Itália, mas estão em sigilo, daquela suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes lá na Itália. Os jornais, esses jornais que não dão notícia, já haviam feito até figurinhas, mas parece que não é bem assim. Juristas já afirmaram que insultos a Moraes, ao Alexandre de Moraes, inviabilizam qualquer punição, e principalmente sendo a critério do Supremo Tribunal Federal. Já o Campos Neto, do Banco do Brasil, ele já diz que deveriam taxar em 10% os super ricos, ou aqueles que têm aplicação em offshores. Querem que punam a esses empresários que são ricos, que fizeram por bem, já pagaram muitos impostos. Parece que ele está se voltando para o lado da nova gestão, que é do presidente Lula. Inclusive, ele já disse que é muito mais fácil dialogar com o atual presidente Lula do que era com o presidente Bolsonaro. Parece que está mudando de lado. Isso aí é o Campos Neto, né? Também que as cheias ali em Santa Catarina já tem mortos e feridos. E aqui também promete muita chuva, basta dizer que muitos lugares ainda não se recuperaram das primeiras cheias. Tomara que fique por aí, né? Também o Luxemburgo, que embolsou, foi despedido pelo Corinthians, mas vai desembolsar, vai
embolsar R$1 milhão. Seu contrato era até dezembro, e o contrato dizia, caso ele fosse rescindido, seria 2 salários. Como ele ganhava 500 mil por mês, 1 milhão nessa rescisão. Tá rindo à toa o Luxemburgo. Também na madrugada desta sexta, aquele show da Maiara e a Maraísa, lá em Tocantins, fazendo um show pelos 35 anos de Tocantins, que foi criado quando nós tivemos também a nossa Constituição de 88, que também fez 35 anos ontem. Mas uma tragédia que um rapaz de 17 anos foi morto enquanto assistiu seu show num tumulto que houve lá. Também nasceu a Mavi. Quem é ela? Nasceu em São Paulo. É a filha do Neymar, o nosso camisa 10 atual. Ninguém bate ele ainda é o camisa 10, embora que tenha muitas restrições com alguns comentaristas que não gostam dele. Mas também ele tem aquele detalhe: se declarou apoiador do presidente Bolsonaro, já tem algo contra. Mas a sua esposa e a mãe da Mavi, a Bruna Biancardi, e ele estava na Arábia Saudita, foi liberada, mas não deu tempo de estar junto a ela quando o nascimento a tua filhinha, dele e dela, lógico, né? Também o presidente Lula já foi anunciado que ele não deve receber visitas até o próximo final de semana. Quem mantém qualquer contato é a sua esposa, a Janja. Inclusive contato com o ministro e tudo está na mão dela, tá? Assumindo a presidência. Parece mentira, mas é isso aí. Também uma dança que houve no evento lá do Ministério da Saúde gerou uma revolta, diz a imprensa da oposição. Mas qualquer pessoa que preze a família, porque foi um show erótico, e agora diz que o Ministério da Saúde diz que vai tomar outras providências do quanto a isso, mas a ministra já está sendo convocada para explicar essa situação. Em Itaquera, lá em São Paulo, um filho esfaqueou a sua mãe de 82 anos e ela foi levada em estado grave para o hospital. Sabe qual a razão dele ter esfaqueado a sua mãe? Que ela o chamou de vagabundo. No Distrito Federal, uma criança de 1 ano ficou submersa na piscina de um hotel de luxo por 40 minutos. Foi levada ao hospital e não morreu. Diz que estava no lazer, orientado pelo próprio hotel. É um caso quase que inédito. 4 minutos submersa e não faleceu. Isso é uma dádiva de Deus. Também a guerra, Rússia e Ucrânia, a Grécia promete que fará uma maior ajuda à Ucrânia. Considera também o envio de caças para a Ucrânia. Segundo a Rússia, naquele acidente que houve com o líder do grupo Wagner, o Prigozhin, ele teria ficado drogado e detonado uma granada no interior do avião, por isso que teve a queda. Mas é uma informação dada pelo Putin, em nome da Rússia. Não sei se dá para levar em consideração, mas é a notícia que tem aí na imprensa e nós estamos dando a vocês. Também o presidente da Itália, é o Sérgio Mattarella, ele diz que defender a Ucrânia é defender a paz mundial. O governador do Rio é o Cláudio Castro, e ele diz que as forças de segurança estão lutando contra uma máfia lá no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde anuncia a criação de uma curadoria para organizar futuros eventos diante dos protestos que houve desse show erótico. Mas a ministra Nívia Trindade deve dar explicação e também os gastos que teve com este espetáculo dado pelo Ministério da Saúde, que não foi nada legal. Eles disseram que
A oposição é que está criticando, mas eu acho que qualquer pessoa deveria criticar. A Fiocruz, ela alerta para o aumento de internações por Covid-19 em vários estados. Agora sim, estou passando lá para o Estúdio 1, aqui, finalmente, para interagir com os nossos amigos agora ao vivo, né? Antes, nós já havíamos contestado alguns, dando um alô para aqueles. Hoje, número 1 é o inédito, o João Cláudio de Matos, o nosso amigo Matos, nosso amigo lá da turma CFS 1972, Santa Maria da Boca do Monte, turma Sesc Centenário, está nos dando boa noite. E ele, esta noite, está conosco e hoje foi o número 1. Não é pouca coisa ser rápido no gatilho. Quando ele interage conosco, realmente, ele vem e de primeira. É isso aí, muito obrigado, Matos, por estar conosco. Depois a minha filha também não interage quase nunca conosco, mas apareceu alarmando os gansos. Ela falou alguma coisa sobre aniversário, e eu nem vou alongar esse assunto. E ela diz assim: uma boa noite, quem está de aniversário amanhã, 72 anos nas costas, ou no lombo, como diz o gaúcho. E aí o João Cláudio confirmou, é amanhã, grande festa. E a minha netinha, Yasmin Severo Monteiro: oi, vô, como está sentindo amanhã? É o teu dia, minha netinha. E depois aquele casal 20, hoje não foi o número 1, normalmente são o número 1. Ele e o Zé Sanguiné, que também não foi hoje o número 1. É a Janei Lima, aqueles que eu digo que é o casal 20 da Zona Norte. E esposa do nosso amigo, o capitão Henrique da Silva e Silva, também da turma CFS 1972, Santa Maria da Boca do Monte. O casal nos deu boa noite. Boa noite para vocês, Henrique e Janei. Muito obrigado por estarem conosco. O Zé Sanguiné disse: boa noite, estou na área. Isso aí já foi há um tempo, estou respondendo agora, né? Mas muito obrigado por estar conosco, Zé Sanguiné, nosso espectador assíduo do Pauta Livre. Mora ali naquela zona nobre da zona norte de Porto Alegre, Bela Vista. Obrigado por estar conosco. Uma boa noite para ti e para dona Beth. É esse casal também que está sempre conosco aí. Espero que ela tenha melhorado, porque estava tendo que estar só tomando um refri, não podia tomar a sua cervejinha. Tomara que sim, o Zé Sanguiné nos diz alguma coisa, se for o caso. O nosso amigo, esse 5 irmão de divulgação, Alexandre Marques, Expresso da Várzea, ele reside na Zona Norte de Porto Alegre, mas está lá no litoral. Está lá em Cidreira com seus familiares. E ele diz assim: boa noite, Severo. Chovendo fininho aqui no litoral. É lá em Cidreira que ele está se referindo. Um feliz aniversário para ti amanhã. Bastante saúde, o resto a gente conquista. Não vou comentar sobre futebol. Depois de quarta foi inacreditável. Ele também, colorado que também se lamentou muito e a gente esperava que estivesse na disputa lá final, lá em novembro no Maracanã, mas fora Inter. Infelizmente jogamos bem, que eu digo que também sou colorado, né? Mas infelizmente futebol é dessa forma. Então não adianta ficar triste, ficamos, lamentável. Mas a vida continua e não esquece. Não podemos também jogar a toalha. Temos Grenal lá no domingo e eu espero que o Inter se supere. E agora voltou, eu brinco em outros grupos ali, tipo os boleiros de Albatroz, dizendo: olha, pior pro Grêmio, agora o Inter voltou ao Brasileiro e vai ser dura parada lá no domingo. Falou também, e logo depois vem Janeia e o Henrique, gremistas, né? O Jorge Antônio também, nosso amigo, e ele diz assim: boa noite a todos, vamos torcer para não chover, para não serem canceladas as rodadas nos campeonatos amadores. Ele se refere porque ele joga também lá pelo Martinica, categoria 60 de Viamão, e também pelo São Borja, ali da Liga Canoense de Futebol. Aqui nós estamos com relâmpagos e trovoadas. Tomara
quase 21 horas e 38 minutos, não deve mais interferir, pelo menos na nossa internet, está tudo ok, e é muito bom. Eu pensei que poderia causar algum transtorno também na nossa rede e na internet, porque é sempre instável, principalmente com tempos ruins. Mas depois de um concerto com o nosso técnico, que é o Lucas Silveira, estamos tendo muita sorte. É só alegria, qualidade de imagem, de som, irretocável. Então é muito legal. Outro gremista, esse sim, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. Outro do litoral norte, que é de Marisul, o Betão, não entrou conosco, esse colorado. Mas o Alberi, gremista, mas gosta de futebol, e também ele é sincero nas suas posições. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Embora sendo gremista e roxo, né, e anticolorado, fiquei triste pela eliminação de vocês para o Fluminense. Foram superiores nos 2 jogos e apenas em 6 minutos ficaram fora. Realmente foi um jogo, uma decisão relâmpago, em que o Fluminense no primeiro tempo não conseguiu jogar, o ímpeto do Inter não se manteve e 2 escapadas ali e se foi. O pessoal critica inclusive das condições que o Ener Valencia teve de fazer e não fez os gols, mas não esquece que ele também criou as situações, só uma que não foi da cabeçada, que não foi criada por ele, o resto ele criou. Então não podemos botar culpa em alguém que criou a situação, só não concluiu. E o outro é um grande jogador. Simplesmente é lamentável. Claro que eu fiquei triste pra caramba, mas aceito a corneta. A corneta é bom. É bom porque o futebol é dessa forma. É essa caixinha de surpresa, né? Se fosse jogo jogado ou o score garantido, não haveria por que jogar 90 minutos ou nessas competições tipo 180 minutos, que é jogo de ida e jogo de volta. O Alberi disse assim, ó: pelo que deu para ver até agora, acho que vai dar Boca muito mais time que o Fluminense. Prefiro torcer para os argentinos, mas não para os cariocas. É a concepção do Alberi, né? Mas eu acho que a questão é que aqui nós temos essa briga de quem tem mais títulos, né? Então, por essa razão, que nem os gremistas não torceriam para o Inter, por causa daquele, tem tantos campeonatos, participasse tantas vezes, e nós temos também esse acirramento aqui no Brasil, embora que outros países, com o argentino, que não nos é simpático também, né? No futebol, a Argentina não é simpático aos brasileiros. Existe essa batalha de coração, né? Não quanto a pessoas ou quanto a outros países ou estrangeiros, nada a ver. É no futebol que eu estou falando. Então, na lógica, nós deveríamos torcer para o Fluminense, né? Mas como existe essa quantidade, olha, o time brasileiro foi tantas vezes campeão da Libertadores, tantas vezes, então a gente tem essa batalha normal, e se puder passar a bola para o Boca Juniors, melhor, apesar que o Boca Juniors mostrou realmente, eu assisti a partida toda, foi realmente bem superior já ao Palmeiras. Lá o primeiro jogo foi um jogo em que os dois times eram temerários, mas aqui o Boca jogou muito bem e venceu nos pênaltis, apesar que pênalti, no meu modo de ver, não tem muita lógica, é loteria, né? Loteria. Mas é isso aí. Toma uma aguinha, aqui tá, ó, sem patrocínio. Não temos patrocínio, não temos... E eu só o que peço para vocês é que vocês deem um like de positivo. Aquele like lá na nossa plataforma, se colocarem ali no sininho, melhor ainda. Que daí vão saber, inclusive, que nós trocamos, por causa dos jogos, em 2 quartas-feiras nós trocamos o horário das 20 às 21 horas, e às vezes até para ter conhecimento do que está acontecendo. O ideal é que vocês deem aquele clique no sininho. O meu irmão também colorado deve estar muito desiludido. O FIFA, o Coronel Severo, lá da Zona Sul de Porto Alegre, não entrou conosco ainda. Outro gremista também, não sei por que razão, o Laurino Nispit, na inundação, não tem mais, mas pode ser, né?
Lá em Nova Santa Rita, por exemplo, o Campo do Caju ficou submerso, mas eles já estavam procurando adversário para amanhã. Eu acredito que tenha baixado as águas lá no Campo do Caju, o que nós lamentamos, mas agora promete muita chuva, e aqui, até na nossa região, nós estamos com muitos relâmpagos e trovoadas. Eu acredito que possa vir chuva logo logo. Vou dar uma passadinha aqui no Estúdio 2 e também dizendo para vocês que, se vocês quiserem embelezar o seu veículo, eu tenho a solução. É aqui na Avenida Planaltina, aqui em Gravataí. Vejam só, aonde você pode embelezar o seu veículo. É ali, o proprietário é o meu neto, o Leonardo Dias Severo. É ele que eu indico. E aí, amigos, tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Boss Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí. Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem, higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Boss Detailer. Boss Detailer, este é o Instagram. Confiram, o seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço. Confira e realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar, e o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Boas Estética Automotiva. Voltei aqui no Estúdio 2 quando aumentou a intensidade dos relâmpagos e trovoadas aqui na nossa região. O Jorge Antônio também deu aquele ok. Jorge Antônio, eu acredito que aquela tua vontade de que as chuvas não atrapalhassem o nosso amador, eu acredito que serão infundadas. Acho que vão suspender os jogos. Já começamos aqui aumentou a intensidade da chuva. Não que eu esteja com muito pessimismo, não, mas é a realidade. Chuvas e trovoadas agora no intervalo, enquanto estávamos fazendo a propaganda ali do Boss Estética, né? Mas, dando continuidade, eu pensei que poderia até causar algum transtorno. 21h47. Agora sim, chegou nesta hora, quase ao término do programa, o nosso amigo Laurino Nispit, lá de Nova Santa Rita, deve estar com chuva lá também, né? Aqui nós temos relâmpagos e trovoadas e agora um aumento da intensidade. O Laurino Nispit, o pequeno grande goleador, jogador pelo Caju, ali pelo Gauchão 2023 da Federação Gaúcha de Futebol, Gauchão Master, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, só passando para um clique no sino e dar aquele like, e desejar um ótimo final de semana para todos os telespectadores do programa Pauta Livre, pois o tempo tá feio aqui. Realmente, ô Lauri, até pensei que poderia causar um transtorno aqui na internet, estava preocupado com o horário do programa, né? Mas agora quase ao término, faltam somente 12 minutos, tá tudo tranquilo. Realmente agora voltou
a tranquilidade para mim. Tem relâmpagos e trovoadas realmente. E é em todo o Rio Grande do Sul. O nosso amigo, o Alexandre Marques, lá em Cidreira, também disse que lá também está preparando um temporal, embora que tenha chuva branda como aqui, mas virá muita chuva, previsão. Por isso que eu digo, e até eu havia comentado que o Campo do Caju esteve inundado por um bom tempo e o pessoal já estava pedindo adversário para o dia de amanhã. Mas eu acredito que se consagrar esse temporal que promete, segundo a previsão, que nós teremos chuvas, trovoadas e temporais em todo o final de semana, eu acredito que não vai acontecer esse jogo que eles preveem, ou a possibilidade de, tanto aí no Caju, como do nosso Amador e o Varziano, que o Jorge Antônio já se lamentou, e que ele está jogando ali pelo Samborja, pela Liga Canoense de Futebol, o tempo está muito feio. Eu vou fazer uma cobertura lá de uma competição, mas Futebol Society, é num ginásio que é lá na SSTBM, lá no Partenon, em Porto Alegre, no domingo. Será um torneio entre 5 equipes, categoria 55, que é a associação mesmo, os Amigos de Jorge, a Toca do Ratão. Eu não lembro agora todos os jogos, mas eu farei essa cobertura. Então, independe do tempo, mas o nosso Amador e o Varziano, que depende dos nossos campos, eu acredito que não vai acontecer. É lamentável, porque eu também faço a cobertura, pelo menos em estúdio, fazendo a arte, e quando não tem competição, nós ficamos até desiludidos. Embora que não tenha remuneração nenhuma, mas é o nosso hobby. Como aqui não temos patrocinadores, e só o que nos incentiva é vocês, dando aquele like de positivo. Mas qualquer coisa pode. Agora aumentou a intensidade aqui, quase ao término do programa, mas estamos na tranquilidade. Vou dar uma ida ali no Estúdio 2 para dar uma lida na nossa sinopse, porque temos muitas informações. Já faltam tão somente 10 minutos para o término do nosso programa e acredito que o tempo vai nos ajudar, pelo menos a internet ou o sinal. Tudo tranquilo aqui. Por exemplo, o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ele foi exonerado. Lá na segunda-feira, no dia 2, foi exonerado do cargo após ser alvo da Corregedoria e da Delegacia da Mulher, que é a DEAN, porque 2 mulheres foram registrar uma ocorrência de suposta ameaça cometida por ele a essas mulheres. É o Robson Cândido, e a Corregedoria apreendeu e recolheu as suas 4 armas. Não tem cabimento a acusação de 2 mulheres que sofreram ameaça de um chefe de polícia, e a Corregedoria o deixa desarmado. Não tem cabimento. O policial não pode ser desarmado em momento algum, desde que persista sendo policial o tempo todo, ou seja, exonerado do cargo, que não é o caso. Cargo de delegado ou de agente policial, mas ele foi exonerado do cargo de chefe da Polícia Civil e não de policial. Também a guerra continua acirrada, Rússia e Ucrânia. Um ataque de um míssil russo num vilarejo da Ucrânia matou 51 civis, e dentre eles uma criança. É o cúmulo. Já houveram protestos, mas não adianta protestarem. A guerra continua cada vez mais acirrada e a Rússia invadiu a Ucrânia e continua massacrando aquele povo. Também ontem de madrugada, no quiosque lá na Barra da Tijuca, você sabe, né? 3 médicos foram executados e um ficou ferido. Um dos médicos seria parecido com uma pessoa que esses marginais queriam, né? E era um miliciano que está cumprindo pena ali próximo do quiosque do hotel em que eles estavam num congresso de ortopedia e foram tomar um drink ali num quiosque.
logo após a meia-noite, e os marginais de uma facção contrária achou que ele seria parecido com um dos milicianos de que eles têm desavença. Mas um desses médicos é o irmão da deputada do PSOL, Sâmia Bonfim. Também o banco, a Simone Tebet, disse que é fake news essa mensagem. Mas, segundo informações do Estadão, o Banco de Desenvolvimento da América Latina liberou US$1 bilhão, também por influência da Simone Tebet, segundo disseram, para a Argentina, para conseguir mais 7 bilhões do FMI, já que não tinha o crédito. Então, nada mais seria para impulsionar o candidato da esquerda da Argentina, embora que ela esteja com inflação galopante, que é o Sérgio Massa, que é o candidato de esquerda. Segundo a imprensa, seria em detrimento ao Javier Milei. E com isso eles teriam mais ou menos 7 bilhões e meio do FMI e mais 1 bilhão liberado por esse banco. Mas a imprensa também diz que a Simone Tebet, a ministra, desmentiu que isso aí é fake news. Nós estamos dando notícia que foi dada pelo Estadão. Ontem também, além dos 35 anos de Tocantins, que teve aquela tragédia das cantoras no show, também 35 anos da nossa Constituição. Embora que agora ela seja meio arranhada por alguns setores do nosso judiciário ou de quem deveria mantê-la, né? Também a comitiva com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, foi até o Amazonas para avaliar a situação da seca. Eu não sei qual seria a avaliação que eles dariam. Será que eles vão fazer chover? Não é possível, mas o Geraldo Alckmin, primeiro ele havia vindo aqui também, depois a outra comitiva com a Janja de chefe, mas agora ele foi na Amazônia, também com outros ministros, para ver a situação, porque a seca lá está terrível. Então, os rios estão secando, as barcas estão, os barcos e tudo, inclusive aquelas balsas de mineração, tiveram que mudar de lugar e com isso a Polícia Federal os descobriu e tocou fogo em algumas das balsas também lá no Amazonas. Também aquelas imagens da Itália, a Polícia Federal diz que parece, olha só a dedução de um inquérito de 51 páginas, parece que o empresário pode ter agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro também tem um vídeo que o ministro Alexandre de Moraes, ele chamou o suposto agressor de bandido. O que isso é contra a lei, é abuso de autoridade. Isto é crime. Crime cometido por qualquer autoridade, pode ser a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pode ser o presidente da República. Chamar um cidadão de bandido tem que comprovar, e isso é abuso de autoridade, principalmente se ele é a autoridade, né? A Itaipu Binacional, não esqueçam que lá que a Janja trabalhava, hein? E ela se demitiu. E ela ganhava um salário de R$20 mil por mês. Já viu, né? Então, e ela é socióloga, a Janja, a nossa primeira-dama, diz que quer mudar a imagem de primeira-dama. A Itaipu Binacional vai destinar 100 milhões para publicidade nos próximos 5 anos. Vejam só, se há necessidade, não existe concorrência. E ela só não pode ser privatizada porque ela é binacional. Ela é do Brasil e do Paraguai. Mas fazer propaganda ou publicidade, não há interesse. Mas está aqui, ó, despedido, tem dinheiro pra caramba. 100 milhões para os próximos 5 anos só de propaganda, né? Em Blumenau, Santa Catarina, diante das inundações, a Oktoberfest foi suspensa, por enquanto, por 4 dias, em razão dos temporais e das inundações que estão acontecendo lá em Santa Catarina.
uma mega operação aqui na Grande Porto Alegre entre a Polícia Civil, a SUSEP, a Brigada, na Grande Porto Alegre e também em Florianópolis, Santa Catarina. A Operação Triunvirato, para prender criminosos e ao menos 13 matadores, como também gerentes de tráfico de drogas e líderes de facções criminosas. Um grande aparato dessas entidades, aproximadamente 900 homens, segundo a imprensa, inclusive os de helicópteros, cães e tudo isso. A CCJ do Senado aprovou a PEC que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Então, decisões monocráticas não serão mais aceitas. Sobre a morte dos médicos, a polícia encontrou 4 corpos. Seriam esses homens já identificados: Filipe Mota Pereira, o Lesque, o Ryan Soares Almeida. Depois, os outros ainda não estão bem identificados. Mas o médico Perseu Ribeiro Almeida, um dos que foram mortos, teria sido confundido com o alvo deles, que é o Tailon de Alcântara, um miliciano que eles pensaram estar executando. Para terminar o nosso Pauta Livre do dia de hoje, a Câmara de São Paulo está convocando o Boulos para explicar sobre a greve na CPTM que nós tivemos em São Paulo. E ainda, além disso, houve sabotagem das linhas que foram privatizadas, que continuavam funcionando durante esta greve. E por isso Boulos, que segundo a imprensa liderava essa greve, vai ter que explicar para a CPMI. Segundo um estudo, a gasolina do Brasil está mais cara que os demais países. Já o diesel está mais barato que em outros países. E com isso, nós vamos nos despedindo nessa sexta-feira, dia 6, do nosso programa Pauta Livre. A nossa audiência hoje foi excepcional. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Temporais aqui promete para o final de semana, mas nós esperamos estar com vocês novamente lá na segunda-feira, no dia 9, 21 horas é o nosso encontro. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Pauta Livre que se despede, desejando um ótimo final de semana a todos.